Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos reunidos para te adorar. Nós estamos reunidos para receber a tua graça santificante. Dai-nos a graça de sermos santos. Cuida de nós, cuida dos nossos corações. Mas nessa manhã nós pedimos que a tua graça esteja nesse lugar santo e cresça no íntimo dos nossos corações. Vamos cantar assim. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Solta a voz, declare isso. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Meus amados, a solenidade de Pentecostes, ela celebra a plenitude do mistério pascal. Quando a igreja, então, recebe o derramamento do Espírito Santo como cumprimento de uma das promessas que Jesus fez. Ele mesmo diz que derramaria sobre nós o seu Espírito Santo. Amém, minha gente? Daí a gente começa, então, a entender como essa festa surgiu. Era uma festa dos judeus, que 50 dias depois daquela Páscoa maravilhosa, onde eles passaram pelo Mar Vermelho, eles celebravam a Deus uma festa de agradecimento. Era quase que uma festa agrícola, porque eles tinham a cevada e o trigo. Então, por conta de receberem uma boa plantação, eles se reuniam e celebravam a festa de Pentecostes. Mas tudo isso muda no primeiro século, quando os judeus recebem a lei. Nesse momento, muda a ideia da festa. Ela deixa de ser uma festa agrícola, onde se celebrava a Deus os dons recebidos da plantação, e passava então a entender a celebração da festa, da comunhão com Deus, de um povo que era partícipe da aliança que Deus fez. Olha que interessante. A gente recebe a lei, então a partir da lei o povo recebe uma identidade, então Pentecostes passa a ter uma outra identidade. Só que também a festa sofre uma outra alteração. A partir de nosso Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, contados 50 dias após esse evento, a igreja, o novo povo de Deus, recebe um significado ainda mais profundo. Aquilo que São Pedro vai dizer que os nossos corações seriam marcados não mais como uma lei de pedra, mas como uma lei do Espírito. Nós então temos a identificação de que a festa de Pentecostes é o derramamento do amor, onde nós nos sentimos acolhidos numa identidade de igreja, povo de Deus que celebra o mistério da ressurreição de Jesus. Então, para a gente isso tudo é maravilhoso, mas eu sinceramente me sinto consternado nessa celebração. Desde o momento que entrei, eu fico... O padre, a gente tem muitos cânticos novos, espirituais, mas eu sempre peço esse canto de entrada, porque é um dos cânticos mais interessantes que nós temos, e nos remonta aquelas experiências iniciais que nós tivemos com o Espírito Santo. Eu quero dizer que essa palavra aqui hoje é uma palavra que vai ser a mesma palavra para todo mundo, inclusive para você que está em casa. Mas algumas pessoas vão receber mais
do que outras. Eu quero dizer isso para vocês. Muitas pessoas aqui vão tirar mais proveito dessa palavra do que outras pessoas. Algumas pessoas vão olhar para o padre, vão concordar com a cabeça, mas o coração vai estar completamente longe. Outras pessoas vão estar vagando nos seus pensamentos. Outras pessoas ainda estarão aqui nessa igreja, como vocês estão, e vão receber muito. Por quê? Porque quando saírem dessa igreja, vão colocar tudo que o padre está falando em prática. Porque o que mais interessante é que você receba no nível do Espírito essa palavra, do que você esquecer completamente tudo que o padre está dizendo. Desculpe dizer, ainda que você possa dizer assim: olha, padre, todo domingo eu vou na missa. Eu vou sorrir para você e vou dizer: muito bem, legal. Mas se alguém perguntar para você o que é que o padre pregou no dia de domingo, você vai saber dizer? Ou você vai dizer assim: olha, foi simplesmente lindo, eu não lembro de nada, mas foi tão bonito que o padre pregou. Não fale isso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que o Espírito Santo é Deus. E que você não pode passar a sua vida sem conhecer o Espírito Santo. O que é mais importante para nós é que a nossa experiência com Deus, ela se solidifica com a pessoa do Espírito Santo. Eu disse para vocês que quando eu era muito novinho, eu cresci num ambiente, eu não sei se é o mesmo do Cássio, mas lá na Bahia eu cresci num ambiente onde se falava muito mal da experiência com o Espírito Santo. E os padres daquela região falavam muito, de uma forma como se fosse orar em línguas, ouvir o Espírito Santo, você levar a palavra para a igreja, como se fosse algo muito pejorativo e ruim. Então eu cresci muito naquele ambiente, aprendendo inclusive a falar essas coisas. Mas um dia eu tive a graça de ter uma experiência com o Espírito Santo, e eu percebi que aquilo me fez abrir os olhos, me fez de fato não só abrir o coração, mas me fez abrir os olhos para muitas coisas que aconteciam, e ter o entendimento do que Deus queria falar para mim. Quando eu digo para você que você não deve passar essa vida sem conhecer o Espírito Santo, é porque no fundo Deus quer dar muito mais coisas para você do que você imagina. E aí a gente entende, queridos irmãos e irmãs, que Deus ele sempre vai dar para todos a mesma graça. Mas eu quero insistir nesse ponto porque eu quero falar sobre escutar o Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda, se Deus dá para todos a mesma graça, você pode perceber porque umas pessoas têm mais vitórias em Deus do que outras. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque o comportamento daquelas pessoas variam. Enquanto umas pessoas acolhem, escutam e seguem aquilo que Deus diz, outras pessoas admiram e cruzam os braços. Por isso eu lembro para cada um dos irmãos, o nosso compromisso que nós temos aqui hoje é ouvir o Espírito Santo. Perceba que antes de o padre ter que chamar você para conversar, para te admoestar, eu tenho certeza que por diversas vezes Deus já fez antes. Deus já fez isso antes, mas você não quis ouvir, e foi necessário então que o padre chamasse você para perto, para que você ouvisse o padre, para que você escutasse o padre. Mas no fundo, se você perceber, Deus já estava falando, mas como muitas vezes nós somos lentos, como muitas vezes nós não damos atenção ao que o Espírito Santo fala. Você não pode morrer, você não pode passar por essa vida sem conhecer o Espírito Santo. E aí a gente lembra aquele fato tão interessante quando Paulo chega em Efésios e diz: vocês conhecem, vocês receberam o Espírito Santo? E o que é que eles respondem? Mas sequer ouvimos falar que existe esse Espírito Santo. Sabe, queridos irmãos e irmãs, você pode entrar numa igreja, você pode viver dentro da igreja, mas você não pode fazer como aquele povo de Efésios, dizer assim: eu nem sabia que existia o Espírito Santo. Em outras palavras, o padre está chamando a atenção hoje ao fato de que a Bíblia ensina para nós, para todos nós, que aqueles que são os filhos de Deus, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, você já viu a experiência daquele cão guia? Uma pessoa que é cega e ela é guiada pelo cachorro. Vocês já perceberam isso? Então no momento certo, vamos parar, e a pessoa para, vamos continuar, o cachorro e continua, sabe? Ou seja, o cão guia é aquele que dá a direção e diz a hora certa de parar, de continuar. Quando a gente escuta a palavra de Deus dizendo que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que nós devemos ser controlados, literalmente.
Assim como um cachorro, um cão guia que vai e para, e a pessoa, aquele cego, sabe que está na hora de parar. Quantas vezes você esteve numa discussão, quantas vezes você quis sempre falar, e o Espírito Santo foi sinalizando e você continuava a falar, e você foi deixando de lado a voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo disse, não, aqui é o caminho que você deve conduzir a sua família, e muitas vezes você não quis ouvir o Espírito Santo? Você está entendendo, queridos irmãos e irmãs? Então olha, hoje o Padre quer lembrar para você uma coisa: o Espírito Santo é aquele que vai trazer a comunhão de nós para com Deus. A Bíblia diz que nós somos esse templo do Espírito Santo. Olha, Deus só vai habitar naquele lugar onde Ele acha espaço. Por isso o Padre vai dizer mais uma vez para te provocar: não passe por essa vida sem conhecer o Espírito Santo. E uma coisa muito, muito importante que eu preciso dizer para você é: quando você conhece o Espírito Santo, você passa a se dedicar por Ele. Qualquer pessoa pode estar tão perto do Espírito Santo, guarde isso, qualquer pessoa pode estar tão perto do Espírito Santo, tão perto, quanto quiser. Depende apenas da quantidade de tempo que essa pessoa quer dispor para estar com o Espírito Santo. Qualquer pessoa pode estar próximo ao Espírito Santo, mas isso só depende do quanto você quer se dedicar a Ele. E aí por isso que o Padre vai dizer: olha, Deus não escolhe pessoas para querer abençoar. Deus abençoa todos, mas a Bíblia disse que naquele dia, quando Jesus chegou na casa, Ele disse: Marta, eu estou me incomodando com você. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, eu estou incomodado com você. Você trabalha. Olha, e note que Jesus não estava dizendo que Marta devia parar de trabalhar, mas Jesus disse o quanto ele estava incomodado com ela, porque ela só trabalhava e não fazia mais nada. Hoje talvez o mesmo Espírito Santo esteja incomodando o nosso coração e dizendo o quanto nós devemos nos tornar como Maria e contemplar e estar mais com Ele. Volto a dizer, Deus abençoa a todos, mas existem corações que estão dispostos a dedicar-se a Ele. Existem corações que estão dispostos a dar tempo a Ele. Por isso eu quero dizer para você, um dia numa pregação eu falei que quando você dá um tempo ao Espírito Santo, Ele revela todas as coisas para você. E algumas pessoas ouviram e guardaram o que o Padre disse. Eu falei assim: se você quer uma resposta, eu falo da minha experiência, ore 40 minutos em línguas, até você se cansar muito. Mas não faça isso simplesmente com um desejo egoísta de ter uma resposta. Mas seja capaz de acordar 1 hora antes do seu horário de trabalho para dedicar só ao Espírito Santo. Eu digo porque o Espírito Santo, ele se revela. E algumas pessoas começaram a fazer esse exercício. Mas 1 ano depois, uma pessoa me procurou e disse: Padre, desde aquele dia que o Senhor falou que nós deveríamos passar 40 minutos para falar com o Espírito Santo, Ele revelaria todas as coisas para nós. Esse homem disse para mim: olha, Padre, tem 1 ano que eu faço isso. E eu posso dizer que tudo que o Senhor falou foi absolutamente verdade. Sabe o que é que queremos, queridos irmãos e irmãs? Queremos nos sentir bem. E por isso, muitas vezes, esse desejo de nos sentirmos bem nos afasta de uma dedicação verdadeira para o Espírito Santo. Nós precisamos entender que 40 minutos não é nada. E isso muitas vezes nos faz até mesmo nos afastar do Espírito Santo. Olha, eu aceito que você não queira orar em línguas de verdade, mas eu quero dizer para você que você nunca deve me impedir de querer tudo que o Espírito Santo deseja dar para mim. Amém, minha gente? O que eu quero dizer para você é: tem medo, para você que tem medo, para pessoas que têm medo de se entregar ao Espírito Santo, você tem que parar e superar essa ideia de que você deve viver. Eu vou falar uma coisa muito difícil para você ouvir, mas eu vou precisar falar. Supere a ideia de que você tem que orar para ter orgulho daquilo que você faz. Não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas algumas pessoas vão entender. A gente precisa parar de orar com a ideia de que eu estou orando para me sentir bem porque eu sou fiel a Deus. Supera isso. Você deve orar para sentir o toque do Espírito Santo. Você deve orar porque você sabe que Ele vai te tocar. Eu posso provocar um pouquinho você? Não viva uma vida tensa na tua vida de oração com Deus. Olha, eu estou falando isso porque eu rezo com a Bíblia todos os dias. Hoje eu acordei mais cedo e todos os dias eu acordo mais cedo para ler e para rezar a liturgia das horas. Você sabe o que significa isso? É uma oração que poderia ser uma oração enfadonha, mas eu não estou falando simplesmente disso. Eu estou falando que para além da liturgia das horas, que para além da leitura da palavra, que você precisa dedicar a Deus, você precisa fugir do risco de ter uma tensão
na tua vida de oração. Eu fiz a minha oração do terço, eu fiz a minha leitura da palavra, eu fiz a liturgia diária e acabou. Não, fuja disso. Fuja dessa ideia, queridos irmãos e irmãs, de orar para sentir orgulho de nós mesmos, porque nós fizemos o que devíamos fazer. Não, não. Ore até você sentir o toque do Espírito Santo. E aí eu lembro para todos os irmãos, que quando a gente escutou falar sobre Pentecostes, aconteceu uma coisa. Tinham duas coisas: oração e perseverança. Nós ouvimos a leitura que hoje diz, eles estavam juntos, perseverando. Em segundo lugar, eles estavam juntos orando. Maria, a mãe de Jesus e os discípulos. Isso significa que a nossa oração com o Espírito Santo deve ser continuada, deve ser perseverante. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, a gente entende que não dá para ter uma ideia do Espírito Santo, ou de cumprir os nossos preceitos de oração pessoal. E aí olha para os coroinhas, olha para o padre. Desde cedo aprendam vocês. Os coroinhas, desde cedo aprendam a dar tempo ao Espírito Santo. Aprendam a dar tempo ao Espírito Santo. Por fim, queridos irmãos e irmãs, eu quero trazer uma palavra importante. De tudo que o padre está dizendo, se você guardar o que o padre vai dizer, é o que é mais importante para hoje. A medida de pensamento e de estudo que você dá, a verdade que você está ouvindo nessa pregação. Eu vou repetir. A medida do pensamento e do estudo que você dá à verdade que você escuta nessa pregação é, sem sombra de dúvidas, a medida da virtude e do poder que você vai receber de Deus. Em outras palavras, o que o padre está dizendo? O nível da importância que você dá, o que você está ouvindo na pregação, o quanto você cultiva, o quanto você rumina, o quanto você guarda, pensa sobre o que o padre está dizendo, estuda sobre o que o padre está pregando, tanto quanto você dá essa medida de pensamento, de estudo, é a medida que você vai receber de Deus. Eu quero que você supere a ideia de que o padre tem que te alimentar espiritualmente apenas, que o teu coordenador de dimensão, que o teu coordenador de pastoral tem que te alimentar. Supera isso, sabe por quê? Porque você é maduro e você tem que crescer espiritualmente para ter uma vida com o Espírito Santo. Eu termino dizendo para cada um dos irmãos aqui presente que o seu crescimento espiritual não depende de nós que estudamos para pregar a palavra, mas depende daquilo que você faz com o que você escuta do que nós pregamos. Daí você entende que é outra coisa. Não é se o padre tem unção ou não, não é se o diácono tem unção ou não, não é se o padre estudou ou não, porque eles sempre estudam, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas é o quanto de importância, a medida do pensamento e do estudo que você dá à verdade, que você escuta, é a medida que você vai receber de Deus. Amém, minha gente? A medida que você dá de entendimento, não só de entendimento, mas de tempo para o Espírito Santo. E aí por isso que ao longo de tantos séculos, eu termino mesmo dizendo isso, o Espírito Santo foi tido como desconhecido. Pouco se falava do Espírito Santo. Posso dizer para vocês hoje, é aquele que nós devemos amar, é aquele que nós devemos viver e sermos conduzidos por Ele. Termino mesmo dizendo isso. Se o Espírito Santo nos dá as ferramentas necessárias para viver nessa vida, eu preciso de todas elas. Se cada dom, se cada carisma que o Espírito Santo dá, nós devemos usar como instrumentos para a construção do reino de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu digo que eu quero crescer ainda mais. Eu quero receber ainda mais. Então eu abençoo o seu coração, você que está em casa, para que você saia daqui nessa festa de hoje dizendo: Senhor, o Espírito Santo está me aproximando de Ti. Senhor, o Espírito Santo está me fazendo uma pessoa melhor. O Espírito Santo está desenhando no meu rosto o rosto de Jesus. Te agradeço, Pai, no dia de hoje, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, que foi derramado em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar assim. Abra seus braços, se renda ao Espírito Santo de Deus. Permita que Ele guie, que Ele conduza a sua vida. Permita que Ele toque a você do seu jeito. Abra seus braços. Vamos levantar junto as nossas mãos. Levante mesmo, sem medo. E você pode levantar as coroinhas lá no alto. Lá no alto. Feche seus olhos. Vamos juntos. Que a graça de Deus cresça em nós.
de ti, e de ti, nosso Pai.